Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu sou a doutora Raquel, nutricionista. Vim aqui com a maior alegria, o maior prazer para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na minha prática clínica. E eu trouxe um assunto para a gente conversar de uma forma bem descontraída, que é um assunto que está sendo muito em pauta dentre os profissionais da área da saúde, que são os alimentos funcionais na perspectiva do esportista, do atleta, tá? E aí a gente vai discutindo e a gente vai entendendo um pouco do que seria esses alimentos funcionais e qual é a relação dos alimentos com a prática do esporte, tá? Hoje foi feito várias pesquisas que foram publicadas, né, a nível mundial, da preocupação que as pessoas estão tendo hoje, né, e quais são os temas que são preocupantes para as pessoas. E dentre esses temas, os mais, o que mais apareceu, os mais abordados foram a dieta, os fatores genéticos e a atividade física. Dentre os três, o que mais apareceu entre os entrevistados para essa entrevista foram 70% para os alemães, né? 68% para os ingleses e 55% dos franceses. Disseram que a dieta é um dos temas mais preocupantes e que gera maior demanda de energia no dia a dia para compor essa dieta, que muitas vezes não se sabe exatamente como deve ser, para que promova para o nosso corpo todos os movimentos homeostásicos, ou seja, os movimentos de equilíbrio do nosso corpo. Mas o que é o alimento, né? A Josi fez um vídeo excelente no qual ela explicou o que é um carboidrato, o que é um lipídio, uma gordura, e o que é uma proteína. Mas o que é o alimento, né? O alimento vem do latim, essa palavra, e ela denomina uma substância que é utilizada por todos os seres vivos, ou seja, todos nós, como fonte de energia, né? Energia para proporcionar movimento, proporcionar crescimento, reprodução, mas o alimento também, ele é mais do que só isso. O alimento, ele também promove prazer, lembranças, né? Ele muitas vezes é utilizado de forma equivocada para movimentos de compulsão, né? E outros movimentos no qual a gente trata em consultório como transtornos, tá? Mas vocês conseguem interpretar como o alimento ele é importante, né? E como ele está em tudo na nossa vida, né? As pessoas se reúnem, né? As pessoas se encontram em torno do alimento, né? Vou com o pessoal, com os amigos, numa lanchonete. Então, o alimento, ele está o tempo todo na nossa vida. Ele permeia a nossa vida. Mas falando de alimento, de esporte, a gente vem trazendo vários estudos que falam sobre a permeabilidade intestinal e a hiperpermeabilidade intestinal apresentada tanto por atletas como por praticantes de exercícios físicos, e essa seria a maior causa de uma baixa performance por parte tanto do atleta como do praticante de exercícios físicos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que seria isso. Bom, permeabilidade, de uma forma assim, simples, seria a propriedade de um corpo permitir que circule água ou outros fluidos, ar, através de uma membrana, né? No caso, a gente está se referindo a essa barreira
que é a barreira intestinal, né? Lembrando que hoje está mais do que definido que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele realiza várias reações bioquímicas independente do nosso cérebro. Se ele está íntegro, ou seja, não tem rompimento, ele funciona bem, tem o equilíbrio entre bactérias, fungos, vírus, bactérias patogênicas, ele realmente consegue fazer a seleção de tudo que é para passar para a corrente sanguínea e tudo aquilo que deve ser retido, tá? O intestino é um órgão dividido em duas partes, né? Então, eu tenho a primeira parte que compele o intestino delgado, dividido basicamente em três partes, que é duodeno, jejunum e íleo, né? Que é esse intestino aqui, ó, tá? Aonde eu absorvo praticamente tudo que eu como e eu termino o processo digestivo, tá? Na primeira base, que é a parte do duodeno. A parte do intestino grosso, que é essa parte aqui, eu absorvo o restante do que não foi absorvido e os líquidos que restaram também desse processo, tá? O intestino ele é muito importante porque tudo que nós comemos é por ele que tem que passar para chegar na corrente sanguínea e circular por todo o nosso organismo, levando nutrientes para as células e realizando uma série de reações bioquímicas no nosso corpo, tá? Bom, entendendo um pouquinho sobre o que seria esse segundo cérebro, ou seja, o nosso intestino, a gente consegue entender que ele tem vários produtos que são produzidos endogenamente, ou seja, dentro do meu intestino eu produzo uma série de substâncias, né? Então, um pouco dessas substâncias seriam a serotonina, que 90% é produzido no meu intestino. Essa produção, ela é uma produção utilizada pelo meu intestino. Essa serotonina não vai para o meu cérebro, ela fica no meu intestino e é utilizada para movimento peristáltico, enfim, e outras reações bioquímicas que ocorrem a nível de intestino. Eu produzo 50% da minha dopamina, que é um neurotransmissor também muito importante. Eu produzo aproximadamente 400 vezes mais melatonina no meu intestino do que na região pineal no meu cérebro, né? Eu produzo várias vitaminas, vitamina K, vitamina B1, vitamina B12, né? Eu produzo várias vitaminas no meu intestino grosso por conta da fermentação bacteriana proveniente das fibras que eu como através dos alimentos, tá? Ele é um órgão inteligente, porque ele tem capacidade de sintetizar e metabolizar uma série de reações bioquímicas, independente do comando do meu cérebro, tá? Entendendo também que no meu cérebro, no meu intestino, no meu segundo cérebro, eu tenho uma rede neuronal, né? Cerca de mais ou menos 100 milhões de neurônios, semelhante à medula espinhal. E que eles elaboram neurotransmissores e eles têm uma conversa muito grande, principalmente uma conversa pelo eixo vagal, né? Que é o eixo que liga o meu intestino e o meu cérebro, né? Tanto de forma aferente como eferente, eu tenho uma comunicação entre o meu intestino e o meu cérebro. Portanto, se o meu intestino não está saudável, o meu cérebro também não vai estar saudável, tá? Nós temos também no intestino a comunicação com vários órgãos, né? Através da passagem para a corrente sanguínea. Então, eu tenho uma comunicação com o meu fígado, né? Esse fígado, consequentemente, leva, né, uma série de substâncias para outros locais do meu corpo. Então, tem que ter uma relação muito saudável, né?
nesse intestino. Eu produzo no meu intestino, meu sistema imunológico, 80% das imunoglobulinas, ou seja, o meu sistema imunológico é produzido no meu intestino. Eu produzo enzimas digestivas, eu produzo outros neurotransmissores que são extremamente importantes para o meu funcionamento, tá? O que seria o leaky gut, né? Que seria essa hiperpermeabilidade e que atrapalha o atleta na performance dele e o esportista também, né? Bom, nós temos vários mecanismos dentro do nosso corpo que promove a proteção intestinal, ou seja, promove uma proteção para que essa barreira continue funcionante e consiga fazer a seleção de uma forma eficaz do que vai passar para a corrente sanguínea e o que não deve passar para a corrente sanguínea, né? Às vezes, né, por conta do próprio aumento do cortisol, a gente sabe que quando a gente está muito estressado, a gente tem um aumento do cortisol. Quando o cortisol ele fica muito alto, eu tenho uma degradação tanto da serotonina como da glutamina. E a glutamina, ela é muito importante, um aminoácido muito importante, porque eu produzo ela no meu corpo para que ela faça o reparo, né, da minha mucosa intestinal e de outros elementos do meu corpo. Quando eu tenho esse estresse, eu tenho uma degradação dessa glutamina e dessa serotonina. E eu vou acabar tendo o quê? Rompimento dessa barreira, porque essas células não vão estar sendo reparadas. Então, eu acabo tendo rompimento dessas junções que são ligadas por proteínas, que são as zonulinas, proteínas de ligação. E aí eu acabo tendo uma série de sintomas, né, em torno desse rompimento. Eu acabo tendo uma desbiose, que é desequilíbrio entre essas bactérias, esses fungos, esses vírus que estão no meu corpo, vivem no meu corpo, deveriam viver de forma harmônica, mas nessa condição eles não vivem, eles começam a proliferar de forma exacerbada. Eu começo a ter fadiga crônica, eu consigo ter um fenômeno que eu começo a ter um fenômeno que a gente chama em consultório, que é barriga de baiacu, é um inchaço na barriga muito grande por conta da fermentação bacteriana. Eu começo a ter alteração no formato dos cocôs, né? Essa escala internacional de Bristol, a escala dos cocôs. E aí eu começo a ter uma série de outros fenômenos ocorrendo, problemas psiquiátricos, problema de sinusite, bronquite, renite, enfim, eu começo a ter um processo de inflamação sistêmica de baixo grau. Ou seja, eu fico inflamado, porque esses elementos que começam a passar para a corrente sanguínea, eles geram um elemento metabólico chamado LPS, que é um lipopolissacarídeo, e ele aciona uma cascata inflamatória, que a gente chama de cascata do Toll-like receptor, que é uma cascata inflamatória. Quais são as causas dessa permeabilidade intestinal exagerada, né? Bom, as causas são várias, né? A própria atividade física em demasia, ela gera esse processo, né? A questão genética, a constituição da nossa microbiota intestinal, ou seja, a variação que existe entre essas bactérias, o uso indiscriminado de medicamentos, o sono não reparador, uma dieta desequilibrada, falta de higiene, a questão da vitamina D, o estresse, por conta da degradação da serotonina e da glutamina, a exposição ao cigarro, ou de forma passiva ou impassiva, ou passiva ou ativa, a retirada do apêndice, tá? Esses são alguns dos pontos que foi publicado recentemente por essa revista chamada Nature, que é uma revista de alto impacto científico. Bom, falando sobre dieta hiperproteica, eu sempre trago uma consciência
para a gente entender que todas as vezes que eu coloco proteína para dentro do corpo, eu acidifico o meu sistema. A gente sabe hoje que uma série de doenças, inclusive as neoplasias, que são os cânceres, eles advêm de um excesso de acidificação no corpo. Então, a gente imagina 100 gramas de carne, vamos supor que seja carne, elas podem acarretar em torno de 12% dessa quantidade intacta no colo, que é no intestino grosso. E esses 12% vão acarretar em 12 gramas de proteína não digerida. Por quê? Falta de enzima, mastigação inadequada, né? E outros fatores, né? E essa proteína não vai ser fermentada por bactérias probióticas. Elas serão fermentadas por bactérias patogênicas, gram-negativas. E essa fermentação, ela não vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta, que são extremamente benéficos para o nosso corpo, que são o acetato, o butirato e o propionato, que ajudam a revestir todo o meu sistema, ajudam nessas produções de coisas excelentes que a gente tem dentro do corpo, na base do intestino. Ela vai produzir os ácidos graxos de cadeia ramificada, que são altamente tóxicos para o nosso corpo, principalmente para a mucosa intestinal, porque eu vou promover para o meu intestino uma produção de amônia, sulfeto e indóis, que são muito tóxicos. Mas olha só que coisa interessante. Se eu colocar nessa proteína fibras, eu vou minimizar esse efeito. Por quê? Porque eu vou alterar o pH. Se eu altero o pH, ele vai ter uma inativação desses elementos tóxicos e esse contato desses elementos na minha mucosa intestinal. Então, eu preciso de fibra, tá? Na minha alimentação. Não só para alimentar as bactérias probióticas, porque o alimento das bactérias probióticas, que são as bactérias boas, é fibra, né? Mas para eliminar uma série de xenobióticos que eu estou exposta o tempo todo. Xenobióticos são elementos que o meu corpo não reconhece, porque não vem da terra, não vem daquilo que eu fui feita, daquilo que eu vim. Então, o meu corpo não reconhece. Que são o quê? Os alimentos, por exemplo, industrializados, né? Que são cheios de compostos sulfurados. E esses compostos sulfurados, eles alimentam bactérias gram-negativas, que são aquelas bactérias que elas têm que estar ali com as bactérias probióticas. Eu não posso ter ela em crescimento exacerbado, porque aí eu vou ter uma desbiose, né? E a desbiose é um dos grandes problemas que eu tenho por não conseguir absorver os nutrientes daquilo que eu como, por não conseguir fazer com que essa barreira esteja íntegra para transportar para dentro da corrente sanguínea só o que eu preciso, tá? Nesse processo eu vou ter uma distensão abdominal muito grande, né? Eu vou ter uma lesão entre as células intestinais, que são os enterócitos, tá? E eu vou ter uma permeabilidade, uma hiperpermeabilidade intestinal. Um pouco desses alimentos a gente sabe que estão no pão branco, nas bebidas alcoólicas, né? Conservantes de embalagem, essas embalagens de longa vida. Vegetais desidratados, também estão nos salgadinhos, aquelas pipocas cheias de gordura de micro-ondas. Então, esses alimentos, não é que eu não vou comer, mas eu tenho que comer com parcimônia, porque eu já sei que contém esses elementos que não são bons em contato constante com o meu corpo. Tá? É só ter essa consciência e esse equilíbrio, não é não comer, mas comer com parcimônia. Bom, uma estratégia legal para a gente poder ajudar o nosso corpo nesse processo da vida, que todo mundo corre, todo mundo tem uma vida extremamente agitada, e se hidratar muito, muita água, tá? Nesse processo também eu posso fazer uso de uma água de coco fresca, sem a utilização da sacarose, tá? Porque eu preciso do equilíbrio eletrólito.
no meu corpo, do equilíbrio eletrolítico. Eu preciso desse equilíbrio. O consumo das fibras, tanto solúveis como insolúveis, é fundamental. Uma ajuda a formação do bolo fecal, ajuda a alimentar a bactéria, a outra vem limpando, que nem uma esponjinha dentro do meu corpo. Então, as fibras são fundamentais. Eu trabalho com o processo dos 5 R's, que é a modulação intestinal. E é um processo fantástico, porque é um processo de refazer a barreira intestinal, onde a gente começa a trabalhar todo o processo de reconstrução dessa barreira, né? Então, a gente desinflama esse organismo, né? E ajuda esse paciente a funcionar como ele deveria estar funcionando, em termos de dar os nutrientes e tudo mais para o corpo dele funcionar como se deve. Comer comida de verdade, gente, tudo aquilo que sai da terra, legumes, verduras, frutas, fazer você mesmo a comida, que prazer você construir sua própria comida. Temperar com fitossal, ele é um sal, na França é um dos sal que eles mais usam, né? Então é um sal, que é o sal grosso marinho, que eles utilizam ervas no meio, então é um pouquinho de sal, um montão de erva, e eles utilizam para temperar toda a comida, né? Então é muito legal. A cúrcuma longa é excelente, porque ela ajuda a desinflamar o intestino principalmente, tá? Então é muito legal isso. Junto sempre com a pimenta preta, porque a pimenta preta ajuda na absorção dessa cúrcuma pelas células intestinais. Chá, infusões, tá? Sempre com orientação nutricional, porque excesso de alguns tipos de ervas pode causar lesão hepática, então sempre tomar esse cuidado. Consumir alimentos de baixo e médio índice glicêmico, né? Sempre se preocupando também com a carga glicêmica. Então, índice glicêmico é o quanto esse alimento vai subir na minha corrente sanguínea, a minha glicose. E a carga é a quantidade desse alimento, tá? Então, sempre ter preocupação de não comer coisas muito refinadas, né? Sempre evitar muito doce, né? Alimentos salgadinhos, refrigerantes, até os sucos das frutas também, tá? Come a fruta, ao invés de só tomar o suco. Comer gorduras boas, como abacate, castanha, azeite, tahine, é uma boa forma de você trabalhar isso. Eu trouxe aqui para vocês uma listinha de fibras, tanto solúveis como insolúveis, tá? As fibras são consideradas alimentos funcionais a nível mundial, tá? Tem um protocolo mundial estabelecendo essas fibras como alimento funcional, porque elas alteram o metabolismo, fazendo que esse metabolismo tenha uma melhora muito grande em relação, não só em termos de prevenir a doença, mas como, em vista da doença, como melhorar a minha resposta nesse processo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essa listinha de algumas das fibras. O psyllium foi uma fibra que eu utilizei para poder fazer o smoothie para vocês. E estou muito feliz por poder ter tido essa conversinha com vocês. Nós vamos fazer outros vídeos, podem colocar os comentários, as críticas, e eu estou muito feliz por poder estar aqui com vocês e poder ter essa conversa tão gostosa com vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada por essa oportunidade.